Olá, gente. Tudo bom? Boa tarde. Eu estou aqui aguardando a Camila. Olá, Opa! Conseguimos. Olha que beleza. tudo bom? Hoje Bom, foi fácil. entrou. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Obrigado por quem está aqui nos assistindo, né? O pessoal vai entrando. Eu não vou conseguir ficar controlando as mensagens, então tem uma galera aqui por trás, né? Controlando. A gente é bem organizado. Nós somos, né, do programa do Meninas Digitais. Então, para vocês verem aqui, eu com a camisetinha hoje, toda arrumadinha aqui do Meninas. Esse, para quem não conhece o Meninas, né, a gente é um programa que busca trazer, né, cada vez mais meninas e mulheres para a área para a computação. Então a gente tem várias iniciativas, né, nesse sentido. A gente acolhe vários programas que também têm essa mesma iniciativa. E hoje, aqui para conversar com vocês, a gente está trazendo a Camila Pereira, né? A Camila, ela tem muita coisa para contar para a gente, né? Eu fiz aqui um monte estou olhando aqui para o lado que tem um monte de pergunta que eu fiz, que eu quero fazer para ela, né? Para vocês saberem. E também ela tem uma coisa bem interessante, né? Que a gente até já publicou aí, fez um spoiler aí na nossa rede social, né? Que são sobre bolsas, que o lugar onde a Camila atua, né? Que ela parceira lá do Lehman Center, ela vai explicar isso para a gente também. Mas antes de a gente falar dessas coisas, né? Aí eu queria que a Camila se apresentasse, porque não preciso eu ficar falando aqui, né, dela, e é bom ela falar, que é mais legal. E aí eu queria que ela se apresentasse e dissesse um pouco aí, começasse a falar um pouco sobre a jornada, né, dela e como é que ela chegou nessa área de TI, coisa de mulher, enfim. E aí, Camila, conta um Ah, pouco pra gente. Seja muito bem-vinda. oi, obrigada, tudo bem, gente? É um prazerzão estar aqui. Então, hoje, bom, o principal objetivo é contar para vocês lá do programa de bolsas de Stanford, que foi um programa que eu fiz. E aí eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, como eu cheguei lá, até para vocês entenderem também como que a trajetória de vocês pode, né, se encaixar nessa história. Então, eu nasci no Pará, em Belém do Pará. Eu morei em várias cidades no Pará, inclusive eu morei na Ilha do Marajó, morei no sul do Olha, eu Pará. conheci ele no Marajó no passado, adorei. Sério? Sério? Nossa, Sério? tem muita coisa no mar. Mas é bem, bem longe, né? Acho que eu Sério, conheço mas é pouquíssima lindo gente. demais, vale a pena. E daí eu só decidi, na verdade, fazer engenharia, que foi o que eu estudei, engenharia da computação, no último ano da escola. Então, antes eu queria fazer outras coisas. Eu não conseguia me ver conectada com a área de exatas, embora eu gostasse. Mas não parecia uma coisa assim que estava muito na minha vida. E aí, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu mudei para uma escola que era em Belém, na capital, morava no interior, né? Que tinha Olimpíada de Química. E aí eu comecei a fazer a Olimpíada de Química e foi quando eu comecei a pensar na possibilidade de uma carreira na área de exatas. Antes disso, eu nunca tinha pensado nisso. E daí eu decidi aplicar para o IME, no Rio de Janeiro, que é o Instituto Militar de Engenharia, né? Na verdade, fazer o vestibular. E daí, quando eu cheguei lá, eu queria fazer engenharia química, na verdade, porque era só o que eu conhecia, assim, desse mundo de tecnologia, de engenharia, disso tudo. E lá você pode escolher a sua graduação no final do segundo ano. Então, programação, computadores, eram coisas assim que não faziam parte da minha vida. Não era uma coisa que eu achava que eu tinha afinidade, que eu achava que eu poderia aprender. Mas aí eu comecei a fazer aulas de programação nos primeiros anos da faculdade. E comecei a ver que era muito legal, eu tinha muitas possibilidades, que era uma área muito interessante. E aí eu fui me formar em computação. E tinha, tipo, na minha turma eram duas meninas, né? Eu e mais outra. Duas. Então, foi até um processo, sabe? Esse entendimento de que, tipo, aquilo era uma coisa para mim, não uma questão de identidade. E também essa questão de, tipo, eu não tinha uma formação prévia, muita gente já chegava na faculdade com aquele entendimento hoje em dia, né? Já tá tão mais divulgado, mas não era uma coisa que eu tinha. Então, foi bem esse processo. E daí eu me formei em engenharia da computação. E quando eu saí da faculdade, engenheiro e tal, eu acabei indo trabalhar no mercado financeiro, que era uma coisa que muita gente fazia na minha faculdade. E aí, depois de alguns anos, eu já, assim, eu via que, nossa, não faz muito sentido. Eu acho que eu fui um pouco porque eu via todo mundo indo, então eu percebi assim, esse não é o meu caminho, então eu quero encontrar o meu caminho. Então foi um processo bem, até aquilo que a gente estava falando, né, de autoconhecimento,
né, me interiorizar, descobrir o que eu queria fazer. É importante, E eu bem sempre fui muito importante. apaixonada. Exato. E eu sempre fui muito apaixonada por educação, na verdade. Meus pais, né, foram professores lá na Ilha do Marajó, quando eu morei lá. Então, sempre foi muito importante para mim também essa coisa de fazer uma diferença na vida das pessoas. E eu via a educação muito como essa possibilidade. E eu gostava muito de tecnologia também, né? Nessa altura, eu já olhava a tecnologia com outros olhos, como uma coisa legal de se fazer, que envolve criatividade, etc. E aí eu decidi começar a migrar para essa área de tecnologia educacional. E daí foi quando eu decidi fazer o mestrado em Stanford, que chama Learning Design Technology, que é um mestrado que junta essas três áreas, né? A proposta é juntar a parte de educação, de design e de tecnologia. E, bom, eu acho que é basicamente essa é a minha história antes de Stanford e tem a minha história depois de Stanford, que foi quando eu comecei a trabalhar, então, com tecnologias educacionais. E aí, eu tenho trabalhado, desde quando eu saí, antes de lá e depois que eu saí, eu trabalhei em startups de educação, principalmente que faziam aula online, que eu acho que foi a primeira coisa que apareceu, né, nesse mundo de tecnologia educacional. E, inclusive, na época que eu fui, eu lembro na época que eu estava na faculdade, começaram a aparecer mocks, sabe, aqueles cursos Sei, que as faculdades colocam na internet, né, que sei, hoje em dia a sei. gente já sabe que não é tão fácil assim, Pois mas eu é. achava aquilo incrível. Eu achava, nossa, eu posso assistir uma aula de MIT. E aí eu comecei a trabalhar em algumas startups nessa área, como gerente de produto, que é uma função que você não constrói exatamente a coisa, né? Eu não trabalhava programando, mas eu trabalho junto do time de engenharia e do time de design, e com uma visão de educação também, para definir o que vai ser aquela tecnologia, basicamente isso. E aí eu já estou entrando até um pouquinho Não, no tudo que eu estou bem. fazendo Pode ir agora. falando. Vamos indo, né? E aí agora, isso foi mais ou menos até o ano passado, e hoje em dia eu ainda faço uma ou outra coisa nessa área. E agora eu trabalho mais com que é uma visão, inclusive, que eu ganhei no mestrado, né? Que é uma visão da tecnologia na educação, de um ponto de vista menos centrado na tecnologia e mais centrado no aluno que está construindo a tecnologia. Então, uma educação que, no fim, é um pouco mais analógica, mas é mais baseada em projetos e mais baseada Eu tenho uma frase de um educador muito famoso, que é o Paper, que tem muita influência nessa área de tecnologia educacional, que é a ideia não é a tecnologia programar a criança, mas a criança programar o computador, né? Então, é um pouco essa visão que eu tenho hoje. E eu estou também trabalhando para um doutorado em inteligência artificial, Legal, bem legal, bem que legal. não tem tanto assim a ver com educação, mas que é uma área que eu vejo que vai influenciar muito a vida de todo mundo nos Mas próximos esse anos. doutorado Então, é aqui no Brasil? isso é aqui no Brasil. Tá. Aqui no Brasil é na USP, aqui em São Paulo, onde eu Você moro foi hoje em dia. falando, né, aí várias coisas, e assim, uma coisa que me despertou foi assim, você comentou e como é que foi a sua trajetória, assim, mas teve alguma coisa que te levou para o lado da TI, assim, o porquê que você gostava dessa coisa de educação e da TI, mas assim, o que te chamou mesmo para a tecnologia, né? Que me chamou para tecnologia, eu acho que é, isso tem a ver um pouco com. Eu acho que a parte de pensamento mais abstrato que eu gostava, então eu estudei muito em Legal. computação. Então, quando eu estava em engenharia química e computação, eu achava muito legal essa coisa da abstração e resolver problemas Entendi. desse jeito, sabe? Então, isso foi uma Legal. coisa que eu pensei, nossa, é muito legal fazer isso. E eu queria aprender mais. E aí Ah, que bacana. foi principalmente isso É, porque, que me levou. porque tem sempre alguma coisa que chama, né? Mas eu sei também, acabei descobrindo, né, nas nossas conversas, que você também é escritora. E aí, ela pode até divulgar aí o seu blog, né? É um blog, né? É Medium que É um fala? blog, na verdade. Na verdade é um hobby, tá? Mas conta pra gente também, porque isso é bem legal, porque essas coisas complementares, né, que a gente faz, assim, são bem interessantes, né? Então, eu acho que Nossa, vale contar para as meninas aí, para todo mundo que estiver assistindo, por que você faz isso, o que isso te complementa. E com pode certeza. Então, também eu dizer já para a gente aonde que a gente te acha, né? Então, eu comecei a escrever num Medium, né? E foi super legal até você trazer isso. Como eu disse, hoje em dia é um hobby, mas a verdade é que antes de querer fazer engenharia e tal, quando eu era criança mesmo, por um tempo eu queria ser jornalista,
E Olha, por um tempo antes disso, eu queria ser designer de moda. Era o meu objetivo eclética. de vida, É, muito bem eclético. E foi até legal, porque eu comecei a pensar nisso. Então, a parte de escrever foi uma coisa que sempre teve muito comigo, uma coisa que foi muito importante para mim. Esse é um jeito de se expressar bem diferente de escrever código, né? Digamos é. assim. E quando eu era criança, então eu queria fazer essas coisas. Quando eu era criança, adolescente, eu queria fazer essas coisas, mais tipo jornalismo ou design de moda, porque pareciam coisas super legais, coisas criativas, onde sempre você ia ter alguma coisa nova para fazer, ia falar com pessoas. E eu não, até aquele momento ali, tipo, até o final do ensino médio, eu não me sentia conectada com essa ideia de engenharia, sabe? É, Porque quando eu só te pensava. interrompendo, tem um comentário aqui que eu gostei muito, que o pessoal está dizendo que está gostando, gosta de ver meninas da computação pensando fora da caixinha. Ah, que bom. É isso. É isso que a gente tá aqui. Legal. Não tinha criatividade, que não era muito social, então não parecia uma coisa que me atraía. E isso era uma ideia, na verdade, equivocada, né? Que foi uma coisa até que foi uma das coisas que eu descobri depois, que tem uma possibilidade de você ser criativo, de você fazer, é até importante, né, que você aprenda a fazer essa ponte também com as pessoas, que seja uma coisa mais social. Então, eu acho, assim, eu acho que tem até essa. Hoje, o que eu penso em educação e tecnologia na educação, eu penso muito nisso, de trazer também essas coisas, que eu acho que é super importante para quem constrói tecnologia, pensar na tecnologia para além do código, para além do funcionou ou não funcionou, mas Uhum. também para o impacto que tem na vida das pessoas, né? Legal. Bem legal isso. Assim, eu também acho que assim, eu gosto muito dessa ideia de complementariedade, né? De você fazer outra coisa assim, tipo, que não tem nada a ver com o seu trabalho, É. né? Direto. Eu sempre também fui muito disso, assim. Teve muita, eu trabalhei muito tempo no mercado e assim, mesmo quando eu trabalhava em alguma empresa, eu, por exemplo, ajudava a administrar uma escola, né? Então assim, eu Não. participava de coisas de associação de moradores. Sempre gostei muito. Até estava brincando com a Karen nessa semana, estava falando, brincando não, né? Contando que agora eu decidi enveredar pelo lado do Ayurveda, né? De estudar um pouco essa medicina milenar, que é legal. Assim, eu acho bom que isso é uma coisa que complementa. As mulheres têm muito disso, né? Dessa coisa de fazer, de ser múltipla, né? Então, bem legal. É verdade. Eu queria agora Então, que eu você. super. Oi, diga. Desculpa. Eu Não, super não, acho que vamos lá. tem a ver, né, também. Eu não sei o que é cultural, separar o que é cultural, que ensinam pra gente, e o Uhum, que é da gente mesmo, mas eu acho que as mulheres têm, normalmente, trazem esse lado, né, de, tipo, pensar nessa coisa mais profunda, de espiritualidade, ou uhum. de autoconhecimento, ou de criatividade, as brincadeiras que a gente tem quando é criança, tem muito a ver com isso. E eu acho que são coisas. O mundo da tecnologia foi virando esse mundo que está numa caixinha, assim, do pessoal, sabe? Assim, aquela tela, né, verde e branco e Aham. tal. Não necessariamente tem que ser assim, né? Isso é uma coisa que foi criada depois. Então, né, acho que juntar essas É coisas bem só legal, traz benefício. verdade. Deixa eu só aproveitar aqui, gente, o pessoal que está assistindo, agradecer mais uma vez. Tem tanta gente aqui falando, está todo mundo dizendo aí de onde é, né? Mas eu queria também que vocês pudessem mandar perguntas, tá? Podem mandar perguntas aqui, que tem um pessoal, né? Pessoal do back-office aqui que está ávido por umas perguntas, para a gente depois trazer no final aqui as perguntas de vocês para para Camila, né? Para ela que ela possa dizer para a gente, tirar dúvidas, enfim, tá? Bom, agora eu vou te pedir, Camila, para você falar um pouco mais, assim, com mais detalhes da sua experiência lá em Stanford. Se você pode Tá contar bom. um pouco do curso, explicar como é que funciona, como é que você chegou nessa opção, né? Como é que você soube, enfim. Desde Tá. o do início até Isso. lá dentro, como é que as coisas funcionam, como é que é o programa e tudo. Nossa, ó, como eu fiquei sabendo, foi totalmente por acaso, tá? Então eu espero que isso super ajude as pessoas que estão assistindo. Tomara que. Porque eu nem imaginava que existia esse tipo de curso. E eu estava pensando na época em estudar fora. Era o que eu tinha em mente. E daí eu comecei a conversar com algumas pessoas, comecei a procurar onde será que tem bolsa, e etc. E eu falei qual era a minha intenção. Eu queria trabalhar com tecnologia para educação. E aí uma das pessoas com quem eu conversei me falou desse curso.
E aí, quando eu li, eu falei, nossa, é exatamente isso que eu quero fazer. Então, Uhum. é um mestrado, né, um master, que o... lá nos Estados Unidos funciona um pouquinho diferente do que funciona aqui. E ele dura um ano. Então, são 4 trimestres, assim, né, um ano, porque lá não é por semestre em Stanford, é por trimestre. E é um curso que vai... Você vai poder estudar em profundidade as coisas. Eu acho que isso que é legal, né? Isso que é a diferença de fazer um mestrado ou fazer algum Uhum. outro tipo de curso, né? A ideia é que você aprenda a olhar as coisas também com viés mais científico, com viés de como que funcionam as pesquisas na área de educação. Você já tinha Agora, terminado a esse curso graduação aqui? já tinha terminado a graduação. Tá. Já tinha terminado. Tá. Já tinha alguns anos até. Uhum. Não tinha acabado de terminar, assim. E eu escolhi fazer muito por causa da transição de carreira que eu estava querendo fazer. Então, eu comecei trabalhando no mercado financeiro, aí não tinha nada a ver, aí comecei a ter alguma experiência de educação e eu achei que, enfim, e que ia agregar muito poder aprender as coisas em mais profundidade. Eu acho que fez toda a diferença, porque é essencial ter uma visão mais educacional quando você quer trabalhar com isso, E o sabe? idioma, como é que foi? Você já O sabia idioma, bem? então. Já falava? Qual era? Olha só, eu quase não estudei inglês formalmente, tá? Eu comecei a fazer aula de inglês mesmo, eu já estava na faculdade, mas eu acabava tendo muito contato com a língua, televisão, né? A gente tem muito contato com a língua. Uhum. Então, eu já falava inglês. A gente tem que fazer, para aplicar, a gente tem que fazer uma prova que chama TOEFL, Uhum. e em Stanford você tem que tirar pelo menos 100. Pelo menos 100 nessa 100. prova. Tá. 100 de 120 ou 150, eu acho, não lembro Uhum. qual que é o total. Tá. Mas aí você tem um mínimo, assim, que não é super alto, tá? É um negócio, tem que praticar um pouquinho, mas dá Uhum. pra você tirar. E quando você chega lá, no primeiro semestre, se for necessário, então eles fazem uma avaliação com você, para os alunos internacionais, e aí você pode fazer umas aulas extras, que vão te ajudar a cobrir os gaps que eles identificaram. Então, no meu caso, eu tive que fazer uma de escrita, que a minha escrita em inglês, escrever formalmente em inglês, né, é outra história. Então, falar, você até fala, mas escrever formalmente em inglês era uma coisa que eu não tinha muita prática, então eu fiz esse curso no primeiro trimestre que eu fiquei lá. E eu acho que assim, então, você tem que fazer a prova, eu acho que dá para praticar e conseguir fazer a prova. Acho que alguma ajuda você vai ter. Eu acho que é bom ter uma preparação, ter alguma preparação para você conseguir aproveitar, porque a verdade é que as aulas vão ser todas em inglês e nesse tipo de universidade, né, eles cobram muito que a gente participe. Então dificilmente vai ter aquele tipo de aula que você pode chegar e Uhum. sair e ficar olhando para o quadro, para você apresentar. Eles normalmente te pedem para ler alguma coisa antes e a sua participação vai contar na sua avaliação. Então, eu acho que assim, você não precisa ter um inglês perfeito, eu acho que Uhum. avaliar, assim, você conseguir se sentir confortável de, sabe, conseguir participar das aulas. Eu acho que isso é o Então, ponto. assim, você acha que com esse inglês que você tinha da escola, da época da graduação, isso é suficiente? Quer dizer, fazendo, Ó, claro, você foi lá e fez a prova, enfim, e conseguiu. sim, Tá. Não tem prova sim. oral, então, né? É só uma prova escrita. Não, não, tem uma prova oral no TOEFL. No TOEFL, Ah, o no TOEFL TOEFL, é mas um exame, não no Lemon, não tem. tem também, Ah, mas é aquilo, é uma prova, essa segunda prova não é hum, não é seletiva. Você já tá. entrou, você Ah, entrou já só com o entrou. TOEFL. Tá, entendi. Isso. E aí lá você vai receber uma avaliação para te ajudar com alguma dificuldade que você tem. Então, Entendi. se você está um pouco atrás em falar, e aí você vai ter algumas aulas para te ajudar e etc. Entendi. Peraí que eu acho que eu apertei alguma coisa. Ah, tá. Achei que eu não estava te vendo aqui. Ih, caramba. Não, Peraí. mas eu não tô te É você vendo que eu que agora. tô. Eu troquei a. Peraí. Ih, caramba. Acho que é aqui que eu volto. Ih, voltei. Ah, é porque eu esbarrei aqui no celular e ele virou a câmera. Vocês ficaram vendo meu teclado. Tá bom. Então, beleza. Assim, agora, como é que é o processo de seleção, assim, né? Eles têm algum perfil que eles procuram mais? Uhum. Alguma coisa que influencia eles nessa busca? Eles têm
algum padrão assim que você percebeu ou não? Assim, eles, Uhum. assim, você fez, entregou os requisitos lá, né? E tudo bem, entendeu? Assim, entreguei a prova do TOEFL, fiz, tá ok, passei no, entreguei o currículo, tudo que eles pediram e tá ok. Ou não, você percebeu que nas, assim, na hora da entrada mesmo, tinha algumas entrevistas, né? E aí você tinha algum perfil que eles estavam procurando, assim, a gente percebe, né? Quando Uhum. nas perguntas que vão sendo feitas, né? Tinha alguma coisa desse Não. tipo ou não? Então, não tem entrevista, tá? O que é ótimo. Ah, não tem. Ah, Não tem entrevista, ah, mas é muito importante quais são os passos do para hum, você aplicar. Você vai precisar fazer o TOEFL e tá. o GRE, que é um outro teste padronizado também, que você vai avaliar no GRE em parte quantitativa e parte de linguagem, tá? Então Uhum, é como se fosse uma prova de português e de matemática, só que em inglês. tá. E aí você também tem coisas para você se preparar. O que que eu acho? A nota, é legal ter uma nota ok, Uhum, não vai ser pela nota, né? Não vai ser pela ordem da nota que você vai uhum, entrar. E tá. aí vem as outras coisas, que eu acho que são as mais importantes. São cartas de recomendação. Você tem que ter até 4 e no mínimo 3, sendo que pelo menos 2 tem que ser de professores com quem você já trabalhou. Uhum. Tá? Porque é um programa acadêmico. Ah, Então, a tá. ideia é que algum professor que foi seu orientador na faculdade, que trabalhou com você em algum projeto, você pede para ele. Tá. E aí pode ser também, a terceira pode ser, se você já trabalhou, pode ser com alguém que você trabalhou. Hum, E a principal é a sua carta de propósito. Então, é aqui que você vai contar por que que você quer fazer aquele mestrado aham, e por que que é relevante para você. Então, é hora de você contar a sua história, de contar como que faz sentido aquele mestrado na sua história. Normalmente, é legal que a pessoa já tenha algum trabalho na área de educação, até para mostrar, assim, que ela realmente está interessada naquilo, que ela realmente está se engajando uhum, naquilo. Indicar alguns professores lá de Stanford com quem uhum, gostaria de trabalhar, então você dá uma olhada no site, ver quais são as linhas, né, que eles trabalham e tal. uhum, E quais são os seus planos, e você não precisa se ater àqueles planos. Então, o que eu falei na minha carta de propósito mudou totalmente, até porque depois que eu cheguei lá, eu aprendi muito mais coisas e, tipo, mudou a minha visão. Mas a ideia é que, assim, você tem um plano, sabe? Você tem um plano, você não precisa cumprir o plano, mas é o que eu acho que eles querem trazer. São pessoas que vão aproveitar bem aquela oportunidade uhum, e que vão também contribuir para a comunidade. Então, as escolas americanas fazem muito isso também. Então, eles uhum. têm uma cultura, eles têm um programa ali, um tipo de coisa. Então, eles querem pessoas que eles acham que vão conseguir fazer parte, contribuir bem para aquilo. E no caso de Stanford, Hum, a faculdade, a universidade em si tem uma cultura muito interdisciplinar. Então, apesar de ser muito conhecida pela parte de tecnologia e tal, a verdade é que eles incentivam muito todo mundo a ter uma visão um pouco mais ampla. Então, tem muitos cursos lá, inclusive, que juntam tecnologia e ciência da computação com filosofia, com uhum, arte, com outras coisas, sabe? No caso do programa específico que eu fiz, Learning Design Technology, vinham pessoas dessas 3 áreas. uhum, Então, é um programa bem interdisciplinar. O programa você não vai estudar uma coisa só. A ideia uhum, é que você estude várias coisas. E no meu programa, por exemplo, a turma tem umas 20 pessoas, mais ou menos, 20, 25. Então, tinham pessoas que vieram de trabalhar em escola, pessoas que vieram da área de tecnologia, que era o meu caso, pessoas que vinham da área de design, uhum. e todos tinham algum envolvimento com educação em algum nível. Entendi. E, bom, eu acho que tem esse esforço deles também, sabe? Para construir uma turma que vai ter visões diferentes. Então, eu acho isso até legal na hora de aplicar, deixar bem claro o que que você acha que te diferencia. Porque daí você Entendi. vai trazer, eu tenho essa visão de mundo, eu tenho essas experiências, e eu acho, né, por isso eu consigo contribuir também Tá, para essas, esse curso. essas coisas todas que você falou, né, que você tem que gerar esse documento, essas cartas, essas coisas têm algum padrão ou é tudo assim, você que constrói ou já tem alguma, é tudo definidinho por eles e está tudo, né, já padronizado, é só você preencher, como se fossem formulários, é isso? Ou não? Olha, tem.
Hoje em dia você aplica tudo online, né? Então vai ter lá o cantinho para você pôr. Uhum, Tem um limite de palavras. uhum, Eu acho que é só isso. tá. E fora isso, em termos de modelo, na minha época, eu até procurei alguns online, tipo, as cartas de recomendação eu não li nenhumas. Hum, Eu deixei os recomendadores fazerem entendi. como eles preferissem. É, a carta de propósito, Uhum, eu talvez, assim, eles não dão nenhum modelo. Acho que esse é o, tá. é o ponto. Uhum. Mas você pode procurar na internet. Não, E o tudo que eu bem. fiz, É só para saber se tinha padrão, né? Já era tudo definidinho. Tem uma não pergunta tem, aqui mas acho que também. tem mais ou menos um jeito Tem uma de pergunta fazer. É só aqui. assim, Entendi. desculpa. Não, tudo Só bem. É adicionar que que uma coisa que a super gente. me ajudou na época, Ah, acho que tá dando um delay. Uma coisa que super me ajudou foi conversar com pessoas que já tinham aplicado. Então, quando eu fiz a minha carta, eu pedi para algumas pessoas lerem, que já tinham feito legal. mestrado. Uhum. E isso, assim, me ajudou muito. Tá. Uma pergunta também que surgiu é a história de se isso é só. Assim, isso é um programa de mestrado, né? Se Uhum. isso tem para doutorado, para pós-doutorado, não, né? Esse programa. Ou tem também. Tem, tem. Então, eles têm um mestrado. No caso do LDT, tem um programa de mestrado que tem uma letra a mais, que eu acho que é Science, eu acho que é LDT, uma coisa assim. E tem as outras áreas também, tá, né? Eu tô falando muito do que eu fiz, mas tem outros mestrados na Stanford também, que são de Economia Internacional Comparada, que normalmente Uhum. vai olhar mais para a parte de política pública educacional. Uhum. E agora tem também um de políticas públicas, que chama POUS. Legal. E também tem os programas de doutorado. Agora, o programa de doutorado do LDT, que é a parte de tecnologia para Uhum. educação, acho que o Lehman Center ainda não está apoiando. Ah, Eu entendi. vou. Existe lá, mas não tem o convênio com o Lehman Center ainda. Esse ainda não. Mas também tem a outra parte, que é se você é um pesquisador no Brasil, então se você está fazendo um mestrado ou doutorado no Brasil nessa área, que Tá. envolve tecnologia na educação, você Uhum. pode fazer um sanduíche, que é um programa de 3 meses, Uhum. que você fica lá sendo visiting scholar. Então, e também é Entendi. super legal, né? Porque eu fui, tinham vários. E, assim, amplia a sua visão, você tem acesso aos pesquisadores de lá. Entendi. É um programa também super interessante. E o Lehman Center apoia, então ele também Uhum. dá bolsas para você financiar os seus Tem cursos na época. uma pergunta aqui também, que ainda tem a ver um pouco com essa coisa que a gente está falando, que é a história, por exemplo, que lá tem muitos brasileiros, né? O pessoal fala que tem muito brasileiro. E aí, assim, Uhum. o trabalho lá é todo em inglês, né? Assim, Uhum. tudo que é produzido, tudo que é os estudos, tudo feito em inglês, certo? Porque tem uma dúvida aqui do Isso. pessoal perguntando se você poderia fazer a pesquisa em português e só as disciplinas em inglês. Não, né? Não, não pode. Na verdade, Tá, tudo que você produzir de documentos, tudo vai ter que ser em inglês. entendi. Tá. E assim, como é que funciona um pouco da interação lá dentro, né? Assim, como é que é o lugar? Você fica dentro do Lehman Center de lá ou você fica dentro da universidade, dentro de Stanford? Aproveitando Uhum. já crescendo um pouquinho a pergunta, como é que você assim, você fica dentro morando ali dentro? Como é que as pessoas se Uhum. mantêm? Aí pode ampliar Uhum. para isso tudo aí. Eu juntei duas perguntas aqui que vieram. Com certeza. Então, Stanford tem, inclusive, tem um CEP só de Stanford, né? Uhum. Stanford é quase uma cidade. Isso. E eles têm, outras faculdades não necessariamente tem, mas Stanford tem também casa para pessoal de pós-graduação. Uhum. Só que algumas pessoas também moram fora, porque preferem. Então, tem a cidade mais próxima é Palo Alto, que é uma Uhum. cidade bem suburbana, né? Uhum. Subúrbio, assim, né? Mais residencial, da Califórnia. E você, para conseguir essas casas lá dentro do campus, você tem um sorteio. Então, tem vários tipos de casa. A maioria é casa, inclusive, isso é até interessante, porque a Califórnia tem terremotos, Uhum. então não tem, assim, prédios muito altos. Então, tem muita coisa baixa. E aí, quando você passou, você pode aplicar para esse sorteio, aí você dá lá as suas preferências, Uhum. e aí você tem que esperar ser sorteado. Aí tem um pouquinho de sorte. Mas super vale a pena, porque assim é bem mais barato do que morar em Palo Alto. E o Lehman Center, então ele é um centro ali dentro, que fica ali dentro da Faculdade de Educação de Stanford, Uhum. do Centro de Educação. Então é um centro de trabalho, né? Então a gente não estuda no Lehman Center.
Na verdade, você tem, para completar o programa, você tem que ter um certo número de créditos, e são 45 créditos, desses 15 estão mais ou menos pré-definidos, que você tem que pegar 5 na educação, 5 no design, 5 não sei o quê, Uhum. e o resto você pode pegar o que você quiser. Então, tem muitos, você pode estudar em praticamente qualquer departamento. Fazer uma disciplina, pelo menos, né, em qualquer departamento. Então, quando eu estava lá, eu fiz uma disciplina de machine learning, eu fiz disciplina de psicologia, eu fiz várias coisas. Eu fiz assim, tudo. Alguns amigos meus fizeram aula de pintura a óleo. Pô, Então, legal. Dava para é fazer muito legal. outras coisas. Muito bom. Você falou sobre Exato. esse sorteio aí, né? E assim, e quem não é sorteado, faz o quê da vida, né? Tipo, vai Uhum. morar onde? Tem que. E também me explica um pouco aqui, assim, o que que o Lehman Center de fato paga, né? Ou banca para você. Tá, com certeza. Então, quem não consegue, são poucos casos, tá? Eu nunca vi, pelo menos o estudante internacional não conseguir. Uhum. Algumas pessoas vão morar perto, né, em outra cidade, ou fazem alguma coisa nesse sentido. Uhum. Calma, ó, deixa eu tirar um negocinho aqui. Uhum. Mas é uma situação, assim, bem rara, tá? Porque eu acho que quase todo mundo consegue. Eu acho que algumas pessoas também preferem, porque às vezes vão com família, Uhum. etc. Mas, ou divide, procura outras pessoas para dividir, Uhum. alguma coisa assim. O que que ele apoia? Então, tem uma bolsa que cobre pelo menos 90% dos seus custos. Por que pelo menos 90%? Ele cobra, ele cobre 100% do preço do curso mesmo, né? Que não é barato fazer um curso de 50%? 100%. 100% do Então, curso. Tá. isso. O preço de você estudar em Stanford é 100% coberto. Tá. Daí tem outros gastos, como seguro-saúde, que também Tá. dá para cobrir. E aí, o resto A depende de passagem quanto para você ganha. você ir e voltar também. Não, passagem, não. Até porque quando você vai, ainda não recebeu a primeira bolsa. Tá. Entendi. Você só recebe depois que você Tá. tá lá. Mas para voltar pode ser que dê, porque Dá para economizar. você vai juntando. Se você economizar, pode ser que dê. Tá. E aí, o resto, tipo, pagar aluguel, pagar tudo, depende de quanto você gasta. Então, no meu caso, eu consegui Uhum. pagar tudo com a bolsa da Fundação Leme e ainda voltei. Ainda fazendo passagem de volta. Nossa. Mas aí depende muito de como vai ser o preço do seu aluguel, se você come fora com. Tem gente que quer ter um carro, eu não tinha, então você pode andar de bicicleta lá, quase todo mundo anda de bicicleta, tá? Uhum. Então o clima também bem mais assim. É um clima mais informal na cidade, Claro. isso é muito legal também. Uhum. E então depende um pouco de como você se organiza, mas é uma bolsa assim que cobre praticamente tudo. Então é muito boa, na verdade, é Pô, muito, bem muito legal. generosa. E assim, como é que funciona assim lá dentro mesmo da? Você falou que tem o Lehman Center, né? Dentro ali. E tem a universidade, assim, vocês têm contato com, além dos professores das aulas, né? Você tem contato com a direção da Stanford, assim, a parte administrativa ou não? Isso tudo é via o Lehman Center. Nossa, bom, tem principalmente a faculdade de educação inteira, né? Então sempre tem pessoas lá que te ajudam com tudo, que tem toda essa documentação, tem muita coisa. Só de lembrar, assim, muita burocracia. Mas sempre tem alguém para te ajudar. Então tem isso. Agora, digamos, de Stanford tem o presidente, né, da universidade. Uhum. Eu não tinha contato com ele, eu não sei se Uhum. vai tem essa pergunta. E também tem a diretora, que eu acho que ainda é ela, a Karen, Uhum. que é a diretora do programa do Learning Design Technology. Ah, E a gente tinha muito contato com ela, então a gente ficava muito próximo dela também. Então, o Lehman Center estava lá, você não estava preso ao Lehman Center, sabe? uhum. É legal, assim, para você até manter um contato, né? É um centro que eles fazem pesquisas sobre educação no Brasil. Então, acaba sendo um ponto de encontro, assim, dos brasileiros que Entendi. estão lá para a gente se manter E tem conectado muito também, né? brasileiro? Assim, curiosidade, né? Tem. Ó, eu não contei quantos tinham, mas quantos tem agora. Mas, por exemplo, no programa que eu fiz, tinha 2. Eu acho que esse ano agora Hum. tem 2 também. Mas só nesse mestrado, tá? Daí tem dos outros mestrados e os vistos de Entendi. escolas. Eu acho que, assim, naquele momento, assim, de pessoas que estavam passando lá estudando, Hum.
devia ter uns 10, 15 Ah, legal. Dá brasileiros, para sentir em casa. né? Nesse curso, nesse mundo de educação, porque daí tem os brasileiros que estão fazendo graduação Claro. também, né? Tem os brasileiros que estão fazendo outros cursos, medicina, MBA, blá, blá. Aí, Então, acabava também sendo uma comunidadezinha, assim, tá. lá. E aí, Uma também comunidade. conta um pouco para gente, assim, o quanto esse programa, depois, quando você voltou, né, o quanto que ele é referência e tudo, e o quanto que ele te Uhum. ajudou, de fato, é, assim, no seu, agora, né, no mercado de trabalho, né, para você conseguir Uhum. oportunidades, assim, o quanto ele é conhecido, né, enfim, conta um pouquinho aí para gente. Nossa, com certeza. Bom, eu acho que foi assim, foi bem definidor no sentido de eu conseguir realmente fazer a transição de carreira que eu queria. Bom, em primeiro lugar, assim, o curso em si, né, o que eu aprendi lá. Então, eu gosto muito de educação. Eu gosto muito de pensar que a educação tem um valor em si. É, e esse é um programa que é bem orientado para projetos. Então, quase todas Uhum. as disciplinas que eu fiz tinham algum projeto. Então, você já ganha essa confiança, sabe? Eu sei fazer isso. Então, Legal. isso foi muito legal, assim. Tanto que o projeto final mesmo não é uma dissertação, é uma tese. O Uhum. projeto final é alguma coisa que você cria, então é uma invenção, então é um programa bem criativo também. Fora isso, me trouxe uma visão também que eu não tinha antes, que era uma formação mais humana, assim, digamos, Uhum. que faz parte do programa, né? Então, essa visão de entender o que é educação. Eu até anotei aqui que era uma coisa que eu queria muito falar, que você chega lá pensando em falar de tecnologia na educação e disrupção, todas aquelas Uhum. palavras, né, desse mundo de estar. Isso. Mas a gente já chega lá e começa a questionar o tecnocentrismo, que é, né, Uhum. a gente pensar na tecnologia no centro, na educação. Então eu saí de lá com a visão bem ao contrário, sabe? Entendendo, tipo, o papel da tecnologia é muito mais de ferramenta e não tão focado na tecnologia. Uhum. E daí, quando eu saí de lá, assim, a primeira oportunidade que eu tive foi através da Fundação Lehman, porque tem o Lehman Center, né, que foi Uhum. fundado, Isso era uma outra fundado pergunta que eu já ia te fazer, mas pode emendar. Vai. bem complicado, né? Então, o Lehman Center foi fundado a partir de uma doação do Jorge Paulo Lehmann, né, que Uhum. é o sobrenome dele, lá dentro. Então, é um centro de pesquisas que funciona em Stanford, e eles têm essas bolsas. E aí você também ganha, quando você entra nessa bolsa, você passa a ser um fellow da Fundação Lehman. Que Legal. aí um fellow, que é assim, você passa a fazer parte de uma rede. Então, quando eu estava terminando já o mestrado, eles me contataram, eu conversei com eles e eles me colocaram em contato com várias pessoas da rede deles e foi assim já que eu consegui que eu escolhi o primeiro lugar que eu fui trabalhar voltando para o Ah, quando Brasil. você volta, você tem esse network, vamos dizer assim, né? Com a fundação. Exato. Ah, isso também é muito legal. Isso, exato. Isso acaba sendo assim, fazendo uma baita diferença. Uhum. Então, sim, eu já comecei a trabalhar com gerente de produto no estúdio, que eu conheci através deles. E até hoje, tenho vários contatos, várias pessoas que eu tenho. Toda vez que eu tenho um projeto, ou que eu quero me dar alguma coisa, eu sei que eu tenho uma pessoa que eu posso ligar e conversar e Nossa, que perguntar como legal é. isso. Muito bom. Então, isso fez muita diferença. E fora isso, eu acho que assim, Stanford tem um nome, né, por si Claro. só. Então eu senti também muita facilidade até para fazer novos contatos. Eu mudei para São Paulo, que eu não morava antes aqui. É. Então, teve todas essas mudanças. Então, eu achei, assim, que foi super relevante para eu ganhar essa confiança e esse embasamento mesmo, sabe? Do que eu estou falando quando eu estou falando de educação. Então, foi relevante no ponto de vista educacional, do que eu estou falando de design também, Uhum. porque hoje em dia tem bastante coisa de design, então foi super legal poder viver aquilo, assim, Uhum. de uma forma bem prática. E essa rede, essas Não, pessoas que essa você rede é consegue sensacional, conhecer. assim, de você voltar, né, e ser É, acolhido, né? Porque exato. é bem legal, né? Você saber que você vai voltar e aí você vai ter uma rede que vai poder te ajudar justamente, né, na busca da sua colocação e de você, né, arrumar um lugar interessante que tem a ver com o que você fez, né? Porque às vezes a pessoa, né, termina um trabalho bacana e tudo e não consegue necessariamente se alocar ou trabalhar diretamente com aquilo que ela construiu, né, com aquilo que ela estudou. Então, o legal mesmo era
é isso, né? De você poder criar essa rede. Essa rede é bem legal, é muito sensacional. Eu queria te perguntar também, que era uma pergunta que a gente tinha colocado aqui, né? Eu tenho mais umas 3 aqui que eu estou olhando aqui do pessoal aí. A gente já está com 40 minutos aí de live, mas vamos lá. Eu queria te perguntar um pouco sobre, assim, que outras oportunidades, assim, tem também, e queria que você falasse também um pouco se tem alguma coisa direcionada para as mulheres, né? Já que a gente está aqui numa comunidade, né, que é, né, diretamente relacionada a trazer mulheres para a computação, e se dentro lá do Lehman Center ou dentro da fundação você percebe esse movimento e se tem alguma coisa, né, direta nisso. Legal. Qual que era a primeira pergunta? A Não, primeira parte? era para saber sobre as oportunidades, né, em geral, né, e essa parte se tinha alguma coisa direcionada para mulheres especificamente. Legal. Ó, agora a gente está no momento que está sendo feito um esforço maior para trazer mais mulheres para a tecnologia, inclusive eu acho que é por isso que eu estou aqui, então eu quero super incentivar as meninas a aplicarem, se quiserem também falar depois mais sobre o programa, super querendo. Então eu acho que é um pouco mais nesse sentido. Agora, enfim, é um esforço que a gente está montando, né? De como que a gente pode apoiar. Eu acho que é super legal essa coisa de ser mais interdisciplinar, então você acaba tendo essa rede lá dentro, de ter mais mulheres trabalhando também. A Fundação Lehman também procura fazer um pouco isso. Agora, assim, falando bem a verdade, e é uma verdade que a gente tem que mudar, o que a gente vê quando a gente fala de educação como profissão, tá cheio de mulher, professoras, e, enfim, tá cheio de mulher. Quando a gente fala de tecnologia na educação, você vai em qualquer coisa, tá cheio. Então são os mesmos caras, sabe, que estão fazendo as outras tecnologias, estão fazendo tecnologia para educação. Eu acho que a gente tem que, o que não é ruim, assim, né, não é um erro deles, né, é um erro do sistema, não é um problema você ser um homem e querer trabalhar com tecnologia na educação. Mas é uma coisa que é hora da gente começar a pensar, porque daí você fica com aquele mesmo grupo homogêneo, né? Que está, assim, dominando todas as outras áreas de tecnologia, cuidando da educação também. Então, tem vieses, né? Quando você tem um grupo muito homogêneo. Então, e se tem tantas mulheres na educação e conhecem tão bem, né, da área, porque elas também não desenvolverem as tecnologias e trabalharem diretamente com isso, né? Bem legal. É verdade. Exato. Tem uma outra pergunta que chegou aqui para a gente. Agora eu já estou chegando no final das nossas, né, das minhas, que eu tinha pensado para falar com você. Mas, assim, me perguntaram aqui quais são as melhores experiências que você teve durante o mestrado. Né? Você tem alguma coisa legal assim, que você pode contar para a gente? Ai, nossa. Então, foi muito legal de forma geral. Eu acho que viver em outro país, em outra cultura, já abre a sua mente, assim, qualquer outra cultura, sabe, diferente da sua. Então, isso foi muito bom. Eu acho que era muito legal, assim, poder ter contato com professores, pesquisadores que eu já acompanhava, que eu já admirava. Eu acho que isso foi muito legal. Então, era até um esforço que eu fazia, assim, na hora de escolher quais aulas eu ia pegar, né, quais disciplinas eu ia fazer. Pensar, tem pouco tempo, eu ficava enlouquecida, você não tem noção. Porque tinha muita opção e muita coisa legal. E aí eu tentava priorizar, tipo, como que eu posso aproveitar essa experiência para ter contato com esse professor, que é uma coisa que eu não vou poder ter contato depois. Deixa eu pensar, algumas outras experiências super legais. Essa história que você falou das bicicletas, né? Esse meio de transporte, né? Então, tem uma cultura, né, no lugar que a gente está lá, que é o Vale do Silício. Então, isso é muito legal, é uma cultura bem... Tem até um adesivo aqui no meu computador que eu ainda guardo, que chama Nerd Nation. Que é uma coisa que... como Stanford gosta de se chamar, sabe? Então, eu acho que essa Nerd Nation, eu vejo muito, diferente de algumas outras universidades que eu vejo lá dos Estados Unidos, que tem essa cultura sabe, gostar do aprendizado pelo aprendizado. Gostar, seguir a sua paixão, sabe? Então, essa é uma cultura que tem muito lá também. Legal. E eu acho isso super legal. Conviver com isso é legal, né? Exato, exato. Então, eu vejo que é muito autêntico ali. Então, é uma coisa, essa busca por uma coisa assim, muito autêntica, sabe? Então, as pessoas andam de bicicleta. Lá tinha, quando eu fui pra lá, não chovia, tinha 5 anos, eu espero, isso é um problema, né?
Quando eu fui, choveu um pouquinho. Então, assim, é um clima Uhum. bem gostoso e tal. Uhum. E a gente, as pessoas se vestem de forma muito informal, então isso é muito legal, porque eu acho que dá esse ar de autenticidade, sabe? A gente está Legal. aqui sendo verdadeiro, a gente não está aqui com uma coisa assim super para causar uma impressão, sabe? Uhum, entendi. Então acho que essas Pô, são super coisas bem bom isso, legais, né? né? O pessoal está me pedindo aqui para falar, né? Também que tem o pessoal que tá fazendo as perguntas. Então, assim, essa pergunta foi uma pergunta do Bernardo. Obrigada aí pela participação e pela pergunta. E agora tem uma pergunta aqui da Letícia, né? Ela está querendo saber, assim, já que você estudou numa universidade brasileira, depois foi para lá, o que que você. Claro, deve ter milhões de coisas para você dizer, mas ela está perguntando, dá para comparar? Qual é a diferença? Eita. Bom, então foi bem diferente. Eu Imagino. acho que primeiro que aqui tem muito essa caixinha, né? Então eu tô fazendo esse curso. Você já entra meio que para fazer um curso. Uhum, E isso já está bem determinado. Então lá é um pouquinho mais, no caso do curso que eu fiz especificamente, é bem uhum. flexível. Ah, legal. Então você Isso é bom, né? Você pode, pode trocar coisas. exato, você pode experimentar. Uhum, Então tem muita gente que atenta, inclusive várias coisas antes de decidir no que vai se formar mesmo. No caso do mestrado não é tão flexível, mas você pode pegar cursos em várias áreas. Essa é uma diferença. Outra diferença é o jeito que a aula acontece mesmo, que eu percebi bem diferente. Então, não tinha muito essa coisa de você ter. Tinha pouquíssimas aulas que eram assim, palestras, sabe? uhum. Normalmente, tinha muita leitura e muita. Você tem que participar da aula, você tem um papel ativo na aula. E no caso de Stanford especificamente, e desse curso especificamente, tem muita coisa por projeto. Então, tinha pouquíssima. Acho que eu fiz uma aula que tinha prova. As Ai, outras todas que sonho não. isso. Né? Também não gosto de prova. Eu, como professor, odeio dar prova, odeio prova. Né? Eu também Não não gosto, não gosto gosto. muito, não. Experiência muito boa. Mas quase tudo era por projeto, então era uma coisa que você se sentia muito motivado. Eu acho que é até engraçado, que eu lembro, eu comentei com as minhas amigas do Brasil na época, né? Ai, gente, eu só fico estressada quando tem que trabalhar em grupo. E aí elas comentaram, nossa, mas por que até aí o pessoal? Porque a experiência de grupo, as pessoas pensam, ah, só um vai fazer o trabalho. Eu falei, não, pelo contrário, é porque aqui todo mundo quer fazer o trabalho. E aí a gente tem que definir como que a gente separa, porque senão todo mundo quer fazer tudo. Então é legal porque a gente trabalha muito nesse lugar de tipo, você fazer uma coisa que você realmente quer fazer, sabe? Pô, Fazer muito coisas que bom. realmente te motivam. Isso Essa realmente é muito diferença é bem diferente daqui, né? A gente tem grande. outra forma de trabalho bem diferente. Tem uma outra pergunta aqui da Mirella, né? Que ela está te perguntando aqui quais são as maiores dificuldades que você teve durante o mestrado. Que a gente falou das coisas legais, o que não foi legal? Tá bom. Vamos falar a verdade, né? Ó, o que assim, tem uma diferença de cultura. Eu acho que, assim, por um lado é fascinante, então tem gente do mundo todo lá, não só americanos, tá? Uhum, Então, inclusive, tem muita gente, muitos asiáticos também naquela área em geral, não só em aham, Stanford, sabe? Mas no Vale do Silício em geral. Então, isso é incrível. Por outro lado, a gente que é brasileiro tá acostumado um pouquinho mais com essa abertura, né? uhum. Com, tipo, te vi ali, a gente já tá falando da nossa vida, já somos melhores amigos, e lá, assim, não é tão simples. Uhum, Eu acho que isso era um ponto que às vezes fica um pouco difícil você uhum, entender essas diferenças culturais. Tem outras coisas boas também, sabe? Até para uma mulher. Então, eu acho que a minha experiência sendo mulher no Brasil foi bem diferente da minha uhum, experiência sendo mulher na Califórnia, que é um estado bem progressista. Inclusive, uhum, me fez entender muito melhor essas questões e tal. E outra coisa também é que, bom, eu acho que é um ano, acho que foi a principal coisa, é um ano esse mestrado e tem muitas oportunidades lá. Então tem muitas matérias legais. uhum. Tem todo dia, eu recebia no começo da semana um e-mail com todos os eventos acontecendo na Nossa. faculdade, o que é ótimo. E também assim, deve Então ter tinha tanta coisa muita legal coisa de fazer, né? Quero fazer tudo. exato. Então chegava num ponto assim que eu ia de domingo a domingo ocupada. Imagina. E Eu porque assim, ficaria também, porque assim, eu adoro fazer milhões de coisas, então já é, viu, né? nossa, não, e é incrível, tem muitas coisas legais. Todo dia tem alguém falando alguma coisa diferente. Às vezes você pegava um Uber, sabe, carona, aquele pool, que
Lá eu usava, né? Porque era mais barato. E aí você via conversando com alguém, essa pessoa estava fazendo alguma coisa interessante, então, assim, todo o tempo tinha milhares de estímulos. Só que chegava um ponto Uhum. que, nossa, você ficava desgastado. Então, acho que todo mundo acaba tendo que buscar um pouquinho esse equilíbrio, mas, É. por outro lado, eu achei isso muito legal. Isso é uma coisa que também eu não vejo ainda no Brasil, Uhum. porque a parte acadêmica eu gosto muito, assim, tanto que eu continuo estudando, Uhum. mas estatisticamente, né, é uma área que acaba te cobrando um pouco emocionalmente. Então, Legal. lá eles tentam dar um suporte, Uhum. mas eu acho que isso é uma das dificuldades também, sabe? Você lidar com tanta coisa, É. assim, Bom, cuidar eu da. agora vou te interromper, né? Porque também a gente já está chegando no final, né? A gente tem poucos minutos aqui, a gente vai ter que encerrar. Essa live está muito boa. E a gente ainda te perguntaria várias coisas, tem mais algumas perguntas aqui, tem até vou deixar para o final para você responder para a gente encerrar, que as pessoas estão perguntando aqui, né? Na verdade, foi a Nara que perguntou qual é o conselho que você daria para alguém que quer começar a graduação em Stanford, mas antes de você me responder, eu vou agradecer muito a todo mundo que está aqui presente, a vários projetos. A gente tem o Beach Girls, o White Girls, o Think TED Lab, o MD do UFMT, o Include da UF, o Include Gurias, o MD da Universidade Federal de Santa Catarina, o MD do Cerrado, o Emílias, o Teachers, né? O Cunhatã Digital, está todo mundo aqui presente, tem muita gente nessa live. Muito obrigada por todo mundo que está aqui, que participou e que fez as perguntas, né? Eu queria deixar também, né, falar sobre o nosso trabalho aí do Meninas Digitais. Então, a gente tem lá o site do meninas.sbc.org.br, né, que é o site do Meninas. Quem está aqui no canal, né, depois pode ver, essa live vai ficar gravada também. Todas as outras lives que a gente tem feito também ficam gravadas, né? Então, assim, vocês podem assistir tudo, tá lá, né? E também queria dar a notícia que no dia 15 de julho a gente vai comemorar o aniversário de 10 anos do programa do Meninas Digitais e que a gente vai postar algumas novidades em breve aí, então fiquem atentos aí na nossa, nas nossas redes sociais para vocês saberem. Então a gente tem 1 minuto para você me dar essa resposta rápida do que conselho você Sobre daria para o pessoal que quer fazer graduação em Stanford. 1 minuto para a gente poder encerrar. graduação. Então, ó, o principal conselho que eu acho que é a grande diferença, né, dessas universidades é você ter alguma coisa além da escola para falar, é alguma coisa que você seja muito apaixonado, porque eles olham muito para isso. Então, ter algum projeto seu, alguma coisa extracurricular que você possa contar nas cartas que você vai fazer, tem que ser em inglês, né? Tem que ser fazer, mas Uhum. aí você pode conseguir ajuda, também tem algumas organizações que ajudam. Então, acho que o principal conselho que eu daria é esse. Se você tem algum interesse muito grande em alguma coisa, procura fazer alguma coisa legal nessa área e, e aí, enfim, e se informa mais, porque eu tenho 1 minuto para falar. Beleza. Bom, eu Tem vou te bastante coisa, mas acho agradecer que eu... muito por ter participado aqui com a gente, Camila. Muito obrigada por ter dado seu tempo, ter contado tantas coisas, tantas experiências, né? Assim, é bem legal. O pessoal agora já te conhece, já sabe também seu contato aí, né? Para te encontrar. Qual é seu Instagram? Camila_FPP. Ah, Gente, eu também estou muito feliz de estar participando aqui. Muito obrigada. Então é isso. Vamos trazer mais meninas para a tecnologia, mais isso, meninas para a vamos. tecnologia na educação. E também vamos E tentar, assim, talvez outras coisas que a gente possa desenvolver aí com o Lehman Center. Né? Eu na parte do Meninas, eu faço justamente esse contato entre as organizações, né? Não as universidades, mas as organizações de trabalho mesmo, né? As empresas. Eu faço justamente esse contato para a gente tentar cada vez mais aproximar as empresas com o programa. Né? Então, assim, a gente pode estabelecer outras coisas e parceria, enfim. Tá bom? Bom, gente, com obrigado para quem certeza. ficou até aqui, até agora com a gente. Foi muito bom, né? Bacana mesmo. Camila, mais uma vez, muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Espero que tenha sido bastante útil aí para vocês conhecerem o programa e que vocês possam, né, usar essa informação e tomara que várias das meninas que aqui estão ou outras que vocês conheçam possam também usufruir do programa do Lehman Center, tá? Beijo grande. Um beijo, gente. Super obrigada. Tchau. Tchau, tchau.